Okay? Agora aqui, ao nível, o interface mantém-se, e eu vou apenas criar uma versão alternativa ao Gateway Stub, com mocks em vez de stubs. Vou criar aqui uma nova classe, portanto vou chamar email gateway, e aqui fica melhor no singular. Isto é sempre preferível perceber com um exemplo do que ficar apenas em teoria. Como vai partilhar a mesma interface do email gateway, né? Portanto, ele tem também que estender, não é estender, é implementar aquela interface. Vou aqui fazer o generate os métodos que eu tenho que implementar. Okay. A implementação dos métodos é muito parecida. Não se esqueçam que quer este mock, quer este stub, estão a substituir um objeto que ainda não existe, que é o email gateway. Okay? Portanto, o email gateway, pronto, é um componente que é complexo, requer muito tempo de implementação e, como tal, nós queremos testar a classe pessoa sem testar o email gateway. Okay? Para isso, criamos um substituto e esse substituto é implementado, no caso do stub, utilizando uma abordagem baseada no estado, na alteração do estado. Né? Aqui no mock vamos utilizar a abordagem baseada na invocação de métodos, ou seja, nós temos que assegurar que os métodos são invocados. Ok. Agora, o que é que, no caso dos mocks, o teste tem que garantir? Vamos copiar aqui também isto. Vamos fazer a adaptação, porque é mais rápido. Portanto, o teste tem que garantir que, em vez da invocação que nós estamos a fazer provocar uma alteração de estado, ele tem que garantir que os métodos são invocados de acordo com uma determinada ordem. Eles são invocados e, para além de serem invocados, têm que ser invocados por uma determinada ordem. Para podermos garantir que eles são invocados por uma determinada ordem, o que é que nós temos que alterar neste código? Ou seja, no email gateway, o que é que faz sentido nós invocarmos? O send email e depois faz sentido invocarmos o quê? A seguir ao send email, o que é que faz sentido invocar? Faz sentido nós invocarmos primeiro o get error e depois invocarmos o send email? Não. Ou ao contrário? Contrário. Então, como é que nós aqui no mock vamos assegurar que aquelas duas invocações são feitas sequencialmente? Fazemos o call do teste pessoa do e-mail dentro do teste pessoa, por exemplo. Fazemos o call do get email? Do send email? Do code. Alteramos é o mock. Eu estava a pensar, não era no teste, era alterar o mock. Sim, mas o que é que alterar o mock aqui e colocar o quê? Chamar o get error code last email dentro do send email. No final de mandar, chamar... Não, mas esta é a definição que nós queremos ter. Ah, ok. Está a substituir uma gateway
que nós vamos implementar, e a gateway tem esta interface, nós temos que garantir que a interface não é alterada. Agora, se isto é um mock, como é que nós garantimos que esta mensagem vai ser invocada a seguir àquela? Tem que estar Ou dentro seja, do mesmo teste. no mock nós estamos preocupados em registar, nós estamos preocupados em registar as invocações e verificar se elas são feitas em ordem. Okay? Portanto, é uma verificação do comportamento, não é uma verificação de estado. Nós vamos depois aceder à informação interna do objeto para verificar se houve uma transformação de estado correta. Vamos verificar se os métodos foram invocados corretamente com a ordem correta. Quem é que é o cliente destes métodos? Dos métodos originais. Qual é a classe que tem que invocar estes dois métodos de acordo com uma determinada ordem? É a pessoa. Classe pessoa. É a pessoa do teste. Não, é a classe pessoa. O teste somos nós, estamos a controlar para ver se a pessoa está a ser invocada com a ordem correta. Não é? Se nós olhamos aqui a pessoa é que vai fazer o quê? Vai enviar um e-mail, certo? Portanto, o cliente do send email é a pessoa, ok? Então vamos aqui onde é que ele está? Aqui ao mock. Como é que nós asseguramos que estes dois métodos, isto aqui tem a ver com o design, não é? Que nós não vamos utilizar, há frameworks para fazer isto, que facilitam, utilizam reflexão para podermos criar estes substitutos de uma forma mais eficiente, mas isto é tudo martelado, digamos, em termos de implementação. Portanto, é um problema de design. Como é que nós garantimos que estes dois métodos são invocados pela ordem correta, quando o gateway é invocado no pessoa? Ou seja, quando criamos uma pessoa, nós enviamos para o gateway a informação da confirmação da criação da pessoa, certo? Então, nós temos que garantir que neste processo, ou seja, quando o gateway é chamado, as mensagens são invocadas, neste caso os métodos, são invocados por uma determinada ordem. Okay? Como é que nós asseguramos que isso é feito pela classe pessoa, neste caso, por isso outra classe qualquer, neste caso pela classe pessoa? Temos que ter aqui uma estrutura no mock que nos permita fazer o registro, não é? Não é aqui, é aqui. Vamos fazer ao contrário, então, talvez seja mais fácil, se calhar, perceber. Vamos escrever os testes, vamos fazer TDD, se calhar é mais simples. Nós temos aqui, a mensagem enviada. Vamos tirar isto, se calhar é mais fácil. Isto aqui vou comentar. Ou seja, eu criei a pessoa. Como é que eu verifico agora se a pessoa foi criada corretamente? Para ser criada corretamente, os dados foram passados, não tirou nenhuma exceção, e o e-mail foi enviado para a pessoa. Como é que eu faço esta verificação aqui? E agora, no caso dos mocks... Sim. Pode confirmar se o objeto P corresponde à classe pessoa, por exemplo. Não, mas nós agora temos que garantir que a classe pessoa, para garantir que a classe pessoa é criada, o objeto pessoa é criado corretamente, temos que assegurar que o objeto pessoa, para além de instanciar estes dados, vai invocar os métodos corretamente no mock. Ok? Ou seja, vamos ter algo parecido com isto. Por aqui, assert equals. Vamos utilizar uma abordagem muito simples. Para ir buscar o gateway, faço isto. Não é? Agora, para saber se os dois métodos foram invocados,
por ordem, o que é que eu tenho que fazer? Preciso de um método que me devolva essa informação. Não tenho esse método ainda, pois não. Get. Eu vou meter aqui, vamos pôr aqui last sequence. Okay? Este get last sequence vai me devolver a sequência dos últimos 2 métodos invocados. Okay? E agora vou meter aqui, vamos supor que eu tenho. O que é que eu posso meter aqui? Então. Não estou a conseguir visualizar isto em termos de. Mas se calhar é melhor fazer aqui um esquema. Eu acho que não estou a. Não sei se sou o único. Mas eu não estou a ver. Não, vou pôr aqui. É mais fácil ver isto visualmente. Ok. Vamos aqui ao ML. Pronto, nós temos aqui a classe pessoa. A classe pessoa está relacionada com. Bom, temos aqui a classe email gateway, não é? Ainda temos aqui uma interface. Aqui. Okay. E aqui temos a classe email gateway. Tá. Não, neste caso é mock, não é? Pronto, temos o stub, temos o mock, mas para este efeito basta considerar o mock. Ok, isto é aquilo que nós temos. Okay? E agora temos o teste. Okay? E o teste vai verificar se aquela classe está a funcionar corretamente. Certo? Agora, como é que sabemos que esta classe, como é que testamos esta classe para sabermos se ela está a funcionar corretamente? Temos que garantir que, além de criarmos a pessoa no construtor, né, passamos dados no construtor, essa pessoa vai receber um e-mail com os dados associados à criação. Okay? Ou seja, a pessoa depende deste componente, este componente ainda não está implementado. Como ainda não está implementado, nós criamos o mock, não é? Este componente quer dizer o que substitui, porque aqui já temos o mock, isto já acaba por ser o substituto para o componente original. Não é? O componente original ainda não está implementado, portanto, aí estamos a criar o mock. Aqui, não sei se está para... Esse ainda não existe. Agora, como é que nós testamos esta classe? Como é que sabemos se a classe pessoa está a enviar o e-mail corretamente? Se acedemos aos dados apenas da pessoa, não temos uma forma de assegurar que o e-mail é enviado. Não é? Temos que assegurar que a classe pessoa realmente está a fazer o envio daquele e-mail. Okay? No caso do stub, nós tínhamos ali um método que nos permitia, aqui, que nos permitia verificar se o código de envio do último e-mail é igual a 0. Portanto, nós vínhamos aqui chamar esse método, não é? E tínhamos stub em vez de mock. Nós agora queremos saber se os métodos são invocados, se quiser até faço aqui o esquema da invocação. Nós queremos saber se os métodos são invocados por uma determinada ordem. Vamos ver onde é que está aqui o... Pode ser isto.
Ou seja, nós queremos garantir que isto é a pessoa e este é o email way mock. Ok, isto depois eu altero as setas, fica para já assim. Quando é que isto, se nós utilizarmos a abordagem dos mocks, como é que nós garantimos que a pessoa está a enviar o e-mail corretamente? Como a abordagem aqui é baseada em interações, nós temos que garantir que os dois métodos, seria este, já apago isto, aliás não pode ser nada este, tem que ser este aqui. Vamos garantir que os dois métodos são invocados no mock. Quais são os métodos que a pessoa vai invocar no mock? Quais são os métodos que a pessoa vai invocar no mock? Quais são os métodos? Quais são os métodos que fazem parte daquela interface? Send email e o getError, não é? Ou seja, para a pessoa implementar isto corretamente, ela tem que chamar o quê? O send email uma vez. Email uma vez e O getError uma vez. E o getError. É? Como é que chama? getError code last email. Agora, como é que nós asseguramos ao nível do código que, aqui, quando estivermos a testar a pessoa, que a pessoa vai chamar o send email e a seguir vai chamar o getError code last email. Então, como é que garantimos que a pessoa chama aqueles dois métodos com a sequência correta? Se criarmos uma estrutura que é preenchida, se o método 0 for o send email, preenche com um 0 e depois o getErrorCode com 1 e verificamos que tem um array 0,1, por exemplo. E assim onde é que fica esta estrutura? Pode ser no mock. Pode ser no mock, não é? Porque a invocação o mock é o nosso objeto, digamos, falso, que vai substituir o componente que ainda não está implementado. Portanto, não vamos alterar a classe pessoa, porque a classe pessoa é uma classe que já está implementada. Okay? Portanto, isto aqui é uma estrutura que vai ser utilizada para substituir a estrutura original. O único sítio onde nós podemos fazer alterações, senão temos que alterar o código da pessoa mais tarde. O único local onde nós podemos fazer alterações é dentro mesmo do objeto mock. O mock é um objeto falso. Então é aqui que nós vamos colocar a informação que nos permite verificar no teste se a pessoa vai chamar os métodos nas dependências com uma ordem específica. Ok? Então, nós podemos ir ao mock e fazer o quê? O que é que podemos fazer? Ter então uma estrutura aqui, no mock, sim, que nos permite guardar, portanto, utilizando aquela abordagem, onde é que ela anda? Está aqui. O getLastSequence seria o... Eu estava a tentar perceber o que era o getLastSequence, mas era o método, pode ser... ok. Portanto, nós temos que fazer o registro aqui, ou seja, nós aqui no mock temos que registar que
o cliente invocou um send email e depois invocou um get error last email, ok? Então nós podemos simplesmente ter aqui uma sequência. Aqui fazemos o quê? Atribuímos o valor inicial à sequência. Colocamos aqui, já está em cima, fica o vazio. E aqui fazemos o send email, certo? Ups. E aqui fazemos o quê? O get error. A mesma coisa. E no teste verificamos se essa sequência tem essa ordem. E no teste, vamos aqui, vamos buscar o guest last sequence, não é assim que está lá. Ainda não está implementado, não é? Vamos precisar Era o que faltava. Era o que faltava. Portanto, vamos criar... Aliás, vamos fazer o contrário. Vou fazer isto mal. E aqui vamos ter a string, e aqui vamos devolver o... O que aconteceu? Escolheu no sítio errado. É aqui. Is.sec. Portanto, e vai ser esta sequência que nos permite saber se os métodos foram invocados em ordem. Portanto, podemos chegar aqui agora simplesmente, fazer get last sequence. Vamos ter aqui um problema, que está associado à interface. O que temos que fazer aqui primeiro? É que nós não podemos colocar este método que nos vai fazer esta verificação ao nível da interface. Não é? Porquê? Porque isto faz parte do mock, não faz parte da gateway. Ok? Fazendo parte, ou seja, a interface tem estes dois métodos, porque é a interface da gateway. Okay? Este método que nós adicionamos faz parte apenas do mock. Okay? Portanto, faz parte disto, mas não faz parte da interface. Porque este é o tal método que nos vai permitir ao teste saber... Precisamos de um objeto mock, é isso? Que nome é que lhe demos? Que é last sequence. Só fazer o teste tem que aceder aqui. Agora, nós aqui vamos precisar de... Não, a questão é que o P é o quê? É uma pessoa, não é? Vai devolver o gateway. Gateway... isto está errado e nós ainda não alteramos isto. Agora passa a ser o... Se nós colocarmos aqui diretamente o mock, isto vai funcionar. Se não tínhamos que fazer ali o... Ok, não fiz esta alteração. Se não tínhamos que fazer ali o cast. Faltava alterar aqui a pessoa que não estava. Ok. E agora, tem que ser igual a quê? A sequência final, que era o nome do primeiro método, o nome do segundo. Portanto, será, vamos aqui ao stub, mock, ok. Vamos buscar aqui o sendmail, vírgula, e o top. Igual a isto? Ele fica com a vírgula? Não, só estamos a concatenar, não é? Não adicionámos a vírgula ainda. Não, acho que convém... Pronto, vamos colocar ali a vírgula atrás. Não, que é para ficar isto mais ou menos bem formatado. Mas por acaso não tínhamos colocado.
Ok. Portanto, é isto que nós queremos testar, não é? Ou seja, nós agora não estamos preocupados com o comportamento, não estamos preocupados ao contrário, com o estado daquela estrutura, estamos preocupados com a invocação dos métodos que tem que ser feita nos objetos dependentes, ou seja, neste caso nos mocks, e a ordem com que essa invocação é feita. Okay? Nós agora corremos isto, nós temos a garantia de, se não houver aqui nenhum erro, onde é que está aqui o teste? Vamos correr este aqui, só. Run. Ok, ele está a falhar. Nós já verificamos que a classe pessoa falha. Agora, porquê é que falha? Ou seja, nós testámos esta classe e vimos que ela está a falhar. Porquê é que falha? Nós chamamos os dois métodos. Porque a classe pessoa não está a chamar o email gateway mock, no email gateway mock o getError. Portanto, ela tem que verificar, temos que assegurar, portanto, o teste vai forçar a que a classe pessoa invoque os dois. Portanto, tenho aqui algo do género if gateway.getError, que é o last email, se for diferente de 0, qualquer coisa. Para já vamos colocar só aqui system out print line. Oops. Ok. What? Falta aqui alguma coisa? Ah, não, aquilo deve ser só erro de português. Vamos correr isto novamente. Ok, já passou. Ou seja, nós aqui forçamos a que a classe pessoa implementasse o conjunto de operações, ou seja, neste caso, este conjunto de operações dá-se o nome de comportamento, estamos a obrigar a pessoa a implementar um determinado comportamento no processo de criação de um objeto. Ou seja, qual é o comportamento? A classe pessoa primeiro invocar no email gateway o método que permite fazer o envio e depois verificar o código de erro. Claro que nós aqui, em nenhum processo de testes, nós verificamos se o processo como um todo está completo. Ou seja, há sempre buracos nas metodologias. Não é? Aqui na metodologia que está associada aos mocks, nós só asseguramos o comportamento, nós não fazemos verificação do estado. Se nós quisermos verificar o estado, então temos que ir à versão dos stubs, ok? Voltando agora atrás aos stubs. Os stubs, onde é que ele está? Está aqui. Nos stubs, nós acedíamos. Onde é que está o teste? Está aqui. Nós íamos verificar se a mensagem de erro era 0, mas éramos nós que verificávamos, ou seja, não estávamos a forçar. Aqui. Não estávamos a forçar a classe pessoa a invocar um conjunto de métodos associados a um determinado comportamento. Portanto, éramos nós que acedíamos ao estado dos objetos e íamos verificar se a transformação de estado foi a mais correta. Okay? Portanto, são duas formas diferentes de abordar o problema. Eu sei que isto é muito conceptual, obriga a pensar em termos de comportamento e de estado na perspectiva de testes. No entanto, a implementação não é nada de outro mundo, é muito simples. Existem se fizerem uma pesquisa por frameworks para
para mocks, vocês vão encontrar muitas frameworks disponíveis para Java, para JavaScript, etc, etc. Para stubs também, até existem mais para mocks, porque os stubs não tiram partido das frameworks, nós podemos implementar um stub de uma forma muito simples. No caso dos mocks, nós temos esta parte extra, que é o armazenamento do estado dentro do gateway mock, que está associado à invocação numa determinada sequência por parte dos clientes, e por isso é que encontram mais frameworks, porque já existem estruturas que permitem fazer o registro dessas invocações. Okay? Mas de resto podem fazer esta implementação toda manual, não é obrigatório que utilizem frameworks. Mas eu não sei se é complexo perceberem a diferença entre os dois. Vocês, em termos de diagrama, conseguem perceber melhor. Portanto, resumindo, stubs devolvem resultados pré-determinados para invocações. No caso dos mocks, nós asseguramos que os objetos cliente invocam os métodos por uma determinada ordem. Portanto, garantimos que eles são invocados e que são invocados, para além disso, temos que garantir que são invocados por uma determinada ordem. Para isso, os mocks têm de guardar também o registro das invocações. Ok, neste caso, os mocks não estão muito preocupados com os dados que são passados e com os cálculos que são feitos e com as transformações do estado, estão preocupados unicamente em assegurar que os métodos são invocados por uma determinada ordem. Claro que nós temos aqui uma dependência, mas, por exemplo, podemos ter outras dependências. Okay? Isto podia não ser um único objeto associado, podemos ter N. Claro, a pessoa podia depender de N objetos. Nós temos de fazer isto para todos. Okay? Caso não estejam implementados. Não é? Num teste de integração, nós só fazemos isto para os objetos que não estão implementados. Alguma dúvida? Setor, então quando é que escolhemos um em vez do outro? Ou é situacional? Quando num problema específico é mais importante verificar se um determinado objeto está a fazer invocações num outro objeto ou num outro módulo por uma determinada ordem, utilizamos mocks. Quando os dados em si que são devolvidos são mais importantes, acabam por ser mais importantes do que as invocações, do que o comportamento, utilizamos stubs. Por exemplo, no envio de um e-mail, nós estamos mais preocupados com o facto neste caso da classe pessoa, invocar determinados métodos. Okay? Quando temos uma aplicação que é orientada aos dados, por exemplo, queremos testar um método get de qualquer coisa que nos devolve um JSON. A estrutura de dados, nós temos de verificar se a estrutura de dados, por exemplo, que é devolvida está correta, se o JSON está correto. Okay? E nós aí, como a orientação é aos dados, utilizamos stubs. Okay? Portanto, no mock estamos preocupados com o comportamento, por isso é que é a verificação de behavior, do comportamento em si. Nos stubs estamos preocupados com os dados. Ok? Tá. Depois é uma questão, nós não vamos fazer uma ficha com isto. No entanto, isto é uma questão depois de sensibilidade para cada uma das situações. Não é? Outra forma que vocês, outra forma de pensar quando tiverem que optar por um deles, quando vocês têm métodos que têm muito comportamento, mas envolvem, ou seja, são complexos, por exemplo, o envio de um e-mail normalmente obriga a invocar um método que retorna void, não é? Ou seja, tem um comportamento complexo, mas não devolve nenhuma estrutura complexa. Pelo contrário, não devolve nada. Então utilizam mocks, vocês só querem assegurar que aquele método é invocado sem... Claro que tem sempre a questão das exceções, no caso de haver um erro, mas é invocado sem retornar qualquer informação, logo vocês só querem assegurar
essa sequência, que essa instrução é invocada pelo componente cliente. Outra questão também importante aqui, se vocês tiverem um único método, tanto faz terem mocks ou stubs. Se vocês tiverem N métodos, têm que assegurar uma sequência de métodos, ou seja, se tiverem um diagrama de interação complexo, com uma sequência pré-determinada, com uma grande probabilidade, a abordagem de mocks vai trazer mais benefícios do que os stubs. Porquê? Porque nós estamos preocupados com a interação entre dois componentes e a ordem dessa interação é importante. Ok? Portanto, não há uma solução, ninguém vai dizer para esta aplicação a melhor abordagem é esta. Vocês podem utilizar sempre uma delas, ou melhor, podem optar sempre pela mesma. No entanto, há uma que é mais indicada do que outra. Não é? É a mesma coisa, vocês têm que pregar um prego, têm uma marreta e têm um martelo. Às vezes é preferível utilizar o martelo, às vezes a marreta, mas não quer dizer que se não houver martelo, vocês com a marreta não consigam pregar o prego, não é? Agora, uma é mais indicada do que outra, não é? Daí que é a mesma situação. Portanto, muitas interações, poucos dados, a estrutura de dados não é importante, queremos assegurar que as interações estão garantidas, mocks. A estrutura de dados é mais importante do que as interações, temos uma ou duas interações e estamos mais preocupados com a estrutura de dados, utilizamos stubs. Ok? Mais alguma questão? Alguém disse que temos que fazer isto à amarratada. Sim, sim, sim. É mais ou menos isso. Isto é a mesma coisa que alguém, vocês vão desenvolver uma página web, alguém vos diz, utilizem JavaScript, todos dizem, utilizem TypeScript. Mas eu fico na dúvida qual é a melhor solução, não é? Se quiserem ter o código mais organizado, orientado a objetos, etc, etc, e preparado para testes, se a ideia for utilizar determinados paradigmas de testes, utilizam TypeScript. Se caso contrário, utilizam JavaScript. No entanto, ambas as abordagens são válidas. Aliás, isto é mesmo a discussão entre o Linux e o Windows. Portanto, mas há sempre, no Linux e no Windows tem filosofias diferentes, né? tem religiões. Mesmo aqui há religiões, há aqui uma distinção entre aquilo que chamam os moquistas em inglês e os clássicos, que são aqueles que adotam os stubs. Eles encontram muita informação acerca disso na internet. Portanto, no entanto, se esquecemos essa parte da religião, aquelas dicas que eu vos dei são as mais adequadas para vocês fazerem a distinção. Okay. Há muitas aplicações que são interativas, têm muitas interações e os dados não são importantes, mas é importante garantir as interações, utilizamos mocks. Temos outras em que temos poucas interações e a ordem não é importante dessas interações, mas estamos focados na estrutura de dados. Por exemplo, queremos garantir, vamos assumir, por exemplo, ali a classe cliente ia fazer uma invocação num serviço qualquer e tinha que obter uma estrutura de dados JSON. E nós tínhamos que assegurar que a classe cliente ia tratar o JSON corretamente, ia validá-lo, ver se a estrutura está correta e não sei quantos mais. Estamos mais focados nos dados. Então vamos utilizar stubs. Nós queremos ter acesso ao estado e saber se o estado está correto, não é? Se o tratamento dos dados foi feito de uma forma correta. Portanto, e utilizamos stubs para esse efeito. Mais alguma dúvida? Não? Está tudo esclarecido. Está pronto. Só não adotem uma das religiões, está bem? Ok. Vamos aqui. O que é o próximo passo? Eu depois coloco também o código no Slack, acho que é mais fácil.
Ok, vamos entrar então aqui numa outra onda. Deixa-me tirar aqui isto, não tirei isto daqui, não está aqui a funcionar. Isto ainda faz parte do módulo anterior. Isto está em inglês também, porque criei isto em inglês na altura para uma formação que é no estrangeiro. No entanto, acho que vocês também percebem o inglês, não é nada para aí além. E aqui o tema que está associado a este módulo tem a ver não só com os padrões de testes de unidade, estão associados a testes de unidade, mas também com os testes de integração, apesar do título aqui ser Unit Testing, mas muitas vezes é difícil conseguir fazer a distinção entre os testes de integração e testes de unidade. Isto porquê? Naquele exemplo anterior, quando nós fazemos um teste de unidade à classe pessoa, a classe pessoa vai ter sempre ligações com outros componentes. Ou seja, se nós quisermos testar a classe como um todo, mesmo que os outros componentes não estejam implementados, nós vamos ter que criar um substituto. Não é? Então, ao criar substituto, já estamos a fazer um teste de integração. E o tema deste módulo é antipadrões em testes de unidade. Vocês já estudaram provavelmente os antipadrões ao nível do código, ao nível da interface com o utilizador, provavelmente em usabilidade, etc, etc. O que é um antipadrão? Nós temos padrões que nos permitem encontrar soluções boas, muitas vezes podem não ser as ótimas, mas são soluções boas e validadas pela indústria para um determinado problema. O anti-pattern é o contrário. Nós temos uma solução que aparentemente é boa e até pode ser validada, mas isto é um nível superficial, mas depois na prática, quando nós a implementamos, a solução revela-se a menos indicada. E é engraçado porque vocês encontram aqueles padrões de desenho que nós andamos a estudar. Isto aqui são padrões, mas são associados aos testes, mas temos padrões ao nível do design da aplicação. Aqueles padrões que andamos a estudar, para muito tipo de aplicações, podem-se revelar anti-patterns. Ou seja, elas são boas soluções, mas depois, ao ponto de vista da quantidade de artefactos que nós temos que criar, de classes, ou pelo facto de ser um módulo que não precisa de manutenção e, como tal, temos ali complexidade extra, que vai ter custos associados e não vai trazer qualquer benefício, ele pode ser convertido num anti-pattern. Okay? Mas imaginem a bridge. Por acaso a bridge é um padrão até interessante e é muito utilizado. No entanto, alguém diz que o singleton é um anti-pattern. Um singleton pode ser um anti-pattern para algumas situações. Não é? O singleton não é um anti-pattern porque permite, para a maior parte das aplicações, porque permite que uma classe seja extensível. Ou seja, há um princípio na engenharia de software que é o open close. Uma classe deve estar fechada para alteração e deve estar aberta para extensão, ou seja, quando nós queremos adicionar comportamento específico ou novo comportamento, estendemos a classe, criamos uma subclasse e colocamos aí o comportamento novo. O singleton assenta nesse pressuposto, porque nós utilizamos as estruturas estáticas, não é? Aquelas estruturas temos uma classe só com variável static. Se nós quisermos estender essa classe, não conseguimos por causa do static. Havendo um singleton, não basta-nos estender a classe que estamos a instanciar dentro do singleton. Portanto, aqui os anti-patterns é a mesma, nos testes é exatamente a mesma situação. Nós temos, muitas vezes, adotamos determinadas práticas que depois na prática não são as mais adequadas.
Portanto, e vamos estudar aqui alguns anti-patterns e vamos fazer uma ficha sobre isto. No entanto, esta ficha vai ser ligeiramente diferente das outras, porque vai obrigar a interação. Eu não sei como é que isto agora, em aulas não presenciais, pode ser implementado. Portanto, não vai ser hoje, vai ser em princípio na próxima semana, se tudo correr bem, mas eu não sei como é que, porque é uma ficha onde alguém tem que escrever testes e um grupo, neste caso, vai escrever testes e haverá outro grupo que vai tentar encontrar os anti-patterns nos testes criados. Okay? Portanto, não há uma ficha tradicional em que eles têm que encontrar os anti-patterns no código, que seria demasiado fácil. A ideia é mesmo criar aqui um ambiente de concorrência para fazê-lo. Portanto, ao nível dos anti-patterns, há aqui outra ligação, tem a ver com a ligação entre a arquitetura e a implementação dessa arquitetura. Portanto, nós quando temos a bridge, por exemplo, ou o singleton, já que alguém falou no singleton, existe sempre uma grande diferença entre aquilo que está desenhado. O singleton tem um desenho, o singleton é um mau exemplo porque só tem a própria classe, com uma estrutura interna, mas por exemplo na bridge nós temos N classes com várias ligações entre elas. A implementação, isto é como por exemplo na engenharia civil, a implementação entre o desenho, neste caso do padrão, e depois o código, ou na engenharia civil, a forma como por exemplo uma casa é construída, não tem uma ligação simples, ou seja, é muito fácil nós desenharmos as coisas, mas depois a implementação daquilo que desenhamos acaba por ser mais complexo. Ou seja, muitas vezes aquilo que é preferível ao nível da implementação não é do ponto de vista do desenho da arquitetura, da solução. E aquilo que faz parte da arquitetura, muitas vezes também não é a melhor solução ao nível da implementação. Portanto, às vezes há aqui uma relação de compromisso entre os dois. Ok, isto agora é uma lista, portanto isto é como aquilo que nós estivemos a analisar ao nível das checklists de erros no código. Nós agora temos algo parecido. Eu não vou colocar aqui todos, vou colocar aqueles que são mais populares. Por vezes na literatura, e não existe um repositório para isto centralizado, existem vários repositórios, alguém vai partilhando anti-patterns ao nível dos testes, e por algum motivo, ou seja, porque realmente são válidos, alguém que confirma que realmente aquele padrão é muito comum e já se deparou com ele. E muitas vezes o mesmo padrão aparece publicado com vários nomes. Portanto, há um padrão que é o cuckoo, ou neste caso um antipadrão, é um padrão que é um antipadrão, que é o cuckoo, que também é chamado de stranger em algumas referências, e esse padrão está relacionado com o setup dos testes. O setup é aquele método, que é o before all que nós criamos, que faz o setup daquela bateria de testes. Ou seja, muitas vezes, imaginem que nós estamos a testar o acesso a uma base de dados. O setup daquele test case pode ser o estabelecimento da ligação, uma vez que todos os testes vão precisar dessa mesma ligação. Pode ser a inserção de dados que vão ser utilizados no processo de testes. Por exemplo, se nós quisermos testar o acesso aos dados do cliente, podemos no processo setup inserir registros na base de dados, em registros específicos, para que depois os testes possam validar o acesso a esses dados. Um padrão comum é alguém ter um método, um before all muito complexo, um método de setup muito complexo,
e dentro do test case ter métodos que depois não retiram partido desse processo de setup, descartam e acabam por criar o próprio processo de setup. Imaginando que no Before All, por exemplo, vocês tinham um insert de vários clientes numa base de dados e depois num método qualquer específico dessa bateria, desse test case, vocês terem também a introdução de outros dados na tabela de clientes. Okay? Portanto, isto aquilo que é chamado também no software de code smell, é um mau cheiro do código, neste caso ao nível dos testes, que é muito comum. Percebem isto? Não percebem? Percebem o que é que eu estou a falar, não? Ou não? Então, estão a visualizar o que é o before all num test case e o que é a utilização ou reutilização desta estrutura de setup, não estão ou não? Sim? Sim. Ok. Ok, que solução para isto? Se um processo de setup não for utilizado por todos os testes que estão nesse test case, só quer dizer uma coisa, quer dizer que vocês não precisam de um test case, precisam de vários, não é? Tem que partir esse test case em vários, criar várias classes e colocar na classe onde estão a fazer um setup específico apenas os testes que vão tirar partido desse setup, ok? Portanto, é fácil de resolver. É importante é que tenham em conta este antipadrão. Ok, mais padrões associados ao setup. Mother hen é a mãe galinha, não é? É o excesso de setup. Nós podemos criar estruturas complexas. No anterior, nós tínhamos um elemento externo que não tirava partido do setup. Aqui temos um setup demasiado complexo. Ou seja, o setup em que nós podemos criar, por exemplo, uma base de dados completa para testes no processo de setup. Quando os testes não tiram partido de toda essa estrutura. Portanto, se nós estamos a testar algo, devemos colocar apenas aquilo como aquela que tivemos a ver atrás das respostas enlatadas, não é? Aqui temos que fazer um setup enlatado específico para aquilo que vamos testar. Okay? Portanto, não podemos ser mães galinha quando fazemos a preparação das estruturas de dados para teste. Ok, a questão dos objetos mock e dependência. O que é que isto quer dizer? Vai para nos estar sempre a falar. Qual é a vossa interpretação disto? Já agora, aqui o System Under Test aparece muitas vezes como SUT, com esse acrónimo, representa aquilo que nós estamos a testar. Okay? Nós podemos estar a testar só uma parte do todo e essa parte é aquilo que nós estamos a testar. Okay? Qual é a vossa interpretação? Nós, quando estamos a criar um teste de unidade, temos de ter em conta que existem dependências. Okay? Essas dependências são importantes considerar, mas podemos ir mais além, ou seja, podemos estar focados no sistema como um todo, em vez de estar focado no comportamento só daquele módulo que estamos a testar. Okay? Já estamos a criar testes tendo em conta depois a integração com outros componentes.
seja, não quer dizer que, por exemplo, no caso ali da pessoa, não haja um teste da pessoa em si do envio do e-mail. No entanto, não devemos ter em conta já todas as características que fazem parte do sistema como um todo. Okay? Portanto, estamos a criar um teste de unidade, devemos testar corretamente o teste de unidade, mas não devemos olhar para o sistema como um todo e começar a criar testes para aquele módulo, tendo em conta a interligação com os outros todos. Okay? Senão estamos a criar um teste de integração. Ok? Aqui também isto tinha a ver com a integração. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitas vezes é também muito parecido com o anterior. Nós criamos, se tivermos um módulo com muitas dependências, nós podemos estar a criar exageradamente mocks, stubs, fakes, etc., os dummies, etc., etc., de tal forma que aquilo que estamos a testar é o comportamento correto ou incorreto deles, em vez de testar o módulo em si. Ou seja, estamos muito focados, aqui o foco é muito importante, estamos muito focados naquilo que está à volta, devemos estar ali focados ali no envio do e-mail e esquecemos de testar o comportamento da classe cliente, classe pessoa. Portanto, é uma questão de foco, unicamente. Performance. Os testes de unidade, quando nós fazemos testes automatizados, é muito importante a performance destes testes. Ou seja, se tivermos testes muito lentos, comprometemos o processo de testes. Se tivermos uma aplicação com uma dimensão considerável, se estivermos a fazer integração contínua num pipeline, ou seja, fazemos uma alteração, corremos os testes e depois disponibilizamos para acesso por parte do cliente final, ou por parte de alguém que vai fazer depois uma análise humana da aplicação, nós podemos ter ali um delay, se a aplicação tiver alguma dimensão, um delay que não é aceitável. Portanto, um teste de unidade não deve ser muito lento. Quando eu falo em lento, falo na ordem de alguns segundos. Okay? Mas podem ter um teste de unidade que demora 30 minutos em algumas aplicações, isso pode acontecer, principalmente se houver dependências, se for uma aplicação, um módulo, neste caso nós vamos estar com muitas dependências ao nível da aplicação, isso pode acontecer. Portanto, questão de performance, temos de ter cuidado também com os tempos. A maior parte dos frameworks, os tempos de execução dos testes, a maior parte dos frameworks já fornece essa informação. E é possível depois mesmo ao nível dos testes de definir timeouts para determinadas operações. Esta parte tem a ver um pouco também com a parte psicológica, com o aspecto psicológico. Há uma tendência para testarmos apenas aquele cenário sunny days, né, os dias de sol, em que tudo corre bem, e não focarmos nas exceções e nos efeitos colaterais daquele teste que nós estamos a executar. Então, há outros nomes também para isto. O nome mais popular é o Happy Path, é o caminho feliz, mas há também o Liar, há o Success Against All Odds, etc, etc. Há outros nomes associados a isto, mas é exatamente a mesma coisa. Depois temos também o contrário, chamado Dodger, que é o programador pode escrever um conjunto de testes que testam todos os aspectos menores, ou seja, são identificados todos os problemas que aquela classe ou que aquele módulo pode apresentar, mas esquece de testar o core da aplicação. Portanto, neste caso, do sistema que está a ser testado. Portanto, tem que haver sempre um equilíbrio entre os dois. Ao nível da independência, espera aí, já é meio-dia 33. Agora aquela acaba meio-dia e meio, não é? Sim, acho que sim. Vocês cá para mim já estão a almoçar.
Nada disso. Ok, depois analisamos os outros, ainda são alguns, uns quantos, portanto, analisamos os outros na próxima aula, está bem? Ok. Então vá. Alguma questão que queiram colocar relativamente a isto? Pergunta. Não é relativamente a isso, mas é kind of. Então diz lá. Já existe alguma novidade ou alguma informação acerca de avaliações, além da suspensão da época? Ontem, numa reunião do pedagógico que me ocupou a tarde toda de 4 horas, foram 4 horas e tal, já estava farto daquilo, foi recomendado para a avaliação contínua haver a possibilidade de fazer testes online. Para os exames finais, em princípio, vão ser presenciais, não há nada que diga ao contrário. Ou seja, algumas escolas já vão abrir no início de maio, o que quer dizer que em junho, quase certeza, se isto correr bem, não é? Vamos ver. Sim. Também vamos ver. Ou se continuar assim, pelo menos, né? Se continuar assim, tem que haver uma alternativa, mas não passará pelos exames online, porque essa será uma situação caótica do ponto de vista da avaliação. Eles podem estar a fazer todos o exame. Passará por algo como exames orais ou uma alternativa, mas não se está à espera disso. Se tudo correr como está previsto, em junho já temos exames presenciais. Claro, com alguns cuidados, não é? Salas, sim. Temos de ter algum cuidado com o número de alunos por sala. Menos gente. Pois, mas é isto que está à espera. Entretanto, se as coisas correrem mal, depois terá que haver uma solução, mas não foi apontada ainda. Tá bem? Pronto. Certo, obrigada. Mais alguma questão? Não? Então vá, portem-se bem. Tá bem? Bom almoço. Tchau. Tchau, até Obrigada, logo. igualmente. Tchau, até logo.